quer fazer algo para Jesus, nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Isso é para Jesus, meus irmãos, a obra de Deus, então nós temos que ter responsabilidade. E às vezes tudo, os irmãos abrem os olhos nessa área, porque se a gente pega, a gente se responsabiliza, né? Isso é chato, né? Para o pastor falar isso, né? Eu estou com as palavras dele, eu não conversei com ele, isso também eu senti falar. Para que tenha os irmãos mais, nesse ano 2026, né? Meditar sobre isso, sobre essas coisinhas básicas, né? Para que veja, será que eu estou agradando meu Deus ou não agrado? Não, assim, sorteio de vez, né? Com nossa contribuição, que é R$20, né? Pronto, né? A igreja agora terminou de ficar mais fechada ainda. Vamos fazer a palavra. Aleluia, Jesus. Aqui eu queria abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Aleluia, capítulo 1, Jesus. Aleluia. Profeta Jonas, capítulo 1. Davi me ajuda aí com um toquezinho para não passar minhas palavras, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém, igreja? Todos acharem. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarso. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro da Tarso. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam o mar, fazendo que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus te lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um aos seus companheiros: vinde, lancemos de sorte, para que saibamos, por causa do sobre veio este mal. E lançaram de sorte, e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, temo o Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quero orar por essa palavra. Quero que meus irmãos recebam pela minha vida, para que o Senhor venha falar com você nesta noite. Aleluia. Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai, nos agora. Neste momento, Senhor, eu quero ministrar a tua santa palavra, Senhor, que é gloriosa, meu Pai. Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor, meu Deus, que eu possa diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor. Meu Deus, através da minha vida, Pai, eu possa ser instrumento nesta noite para a tua igreja, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, o que a tua igreja necessita nesta noite, Pai. Senhor, nesta noite, Pai, fala aos corações, Pai. Fala nesta noite, Senhor, me usando nesta noite, Pai, neste lugar, Senhor. Abençoa, meu Pai, esta palavra que é tua, Senhor, é inspirada por ti, Senhor. Senhor, como eu abri e fechar a minha boca, Pai, o Senhor possa se revelar, Senhor, para os teus filhos nesta noite, Pai.
Meu Deus, é tudo que eu te oro, meu Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, igreja? Glória a Deus. A palavra de Deus, nessa noite, a palavra qual todos já conhecem, meus irmãos. Deus falando com Jonas, para que ele viesse, aleluia, pregar uma cidade a qual ali não agradava ao Senhor, uma cidade a qual ali, meu querido amado irmão, era uma cidade perversa, uma cidade a qual ali muitos não queriam pregar. Mas muitas das vezes o Senhor escolhe eu e você para pregar no meio de um povo, no meio de pessoas a qual nós não conhecemos. E assim foi o chamado de Jonas. Profeta esse a qual o Senhor escolheu. Escolheu eu e você. Muitas das vezes o Senhor nos escolhe e nós queremos às vezes nos esconder. Como diz a palavra no versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jesus já olhava aquela cidade com um olhar de misericórdia, com um olhar, aleluia, de salvação. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas iam se arrepender. E Jesus chama esse homem Jonas para que ele viesse pregar. Quando Deus nos chama, meus irmãos, muitas das vezes, o chamado de Deus na nossa vida, nós não queremos fazer aquilo que o Senhor nos chama. E muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade. A nossa vontade, muitas das vezes, prevalece na nossa vida, porque eu faço do meu jeito, eu faço da forma que eu acho que é certo. Mas muitas das vezes o chamado de Deus tem as consequências, meu querido, quando nós queremos fazer da nossa forma. Porque o profeta Jonas, ele foi para uma cidade para ele pregar em Nínive. E no meio dessa cidade ele foi fazer o jeito dele. Foi comprar uma passagem para um campo, aleluia, que não era que Deus tinha mandado. E ali Jonas, aleluia, foi pegar uma passagem e foi dormir. Aleluia. Foi dormir. Ele desceu ali, meus irmãos, e foi dormir um sono profundo. Muitas das vezes o Senhor nos chama, porque da nossa desobediência as coisas acontecem, a tempestade se levanta, a vida está um bagaço, a vida está indo mal a pior, e nós não sabemos por que isso. Muitas das vezes, meus irmãos, é escolha nossa. E nós estamos já no último culto deste ano. As escolhas que nós fazemos, nós chegamos, às vezes passamos por lutas, passamos por problemas, por causa de nós. Muitas das vezes não foi só Jonas. Como nós vimos no texto, que ali foi um navio, então naquele navio, tinha muita gente naquele navio. E quando a gente está no pecado, não só sofre a pessoa, sofre todos. A escolha que Jonas escolheu foi uma escolha errada. Uma escolha a qual veio tudo isso na vida de Jonas. Para que Jonas viesse abrir os olhos. E muitas das vezes as coisas vêm na nossa vida para que nós venhamos abrir nossos olhos. E muitas das vezes nós vamos entrar em 2026 e as escolhas que nós fizemos, nós podemos pensar diferente. Porque quando o Senhor diz, levanta-se e vai à cidade de Nínive, porque aquele povo era perverso, aquele povo não prestava. Foi assim na minha e na tua vida. Quando alguém pregou para mim e para ti, não prestava para nada. Nós éramos uma pessoa, aos nossos olhos, numa época dessa, uma pessoa que não valia uma cibalina. Uma pessoa a qual já estava se preparando para o ano novo, a qual o Natal já foi um fracasso e o ano novo era pior do que o Natal. E o Senhor, aleluia, e o Senhor nos dá a oportunidade
assim como ele fez com a cidade de Nínive, para que o povo viesse se converter, ele não pensou duas vezes. Quando ele estava numa situação que ele entrou no ventre de um peixe, não diz baleia, mas ele entrou no ventre, e ali ele clamou, no capítulo 2, ele foi até o inferno, nas profundezas do mar, clamando por Deus. Talvez nessa noite tu está dessa forma, clamando uma solução para a tua vida. Talvez tu esteja no mar pior, mas eu quero te dizer, o Deus que te chamou, meu querido, não foi para tu ficar de qualquer jeito, foi porque Jesus te amou de tal forma que deu seu Filho unigênito para aqueles que todos crêem, não morram, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! E o Senhor falando para Jonas. E aqueles marinheiros começaram a ficar aflitos. Porque os marinheiros naquela já tinham experiência naquilo que estavam fazendo. Os marinheiros já tinham tirado tudo para aliviar aquele peso. Aleluia. Mas o peso maior que estava, aquele homem hebreu dormindo. Aquele homem estava, aleluia, ali, despreocupado. Quantos nessa noite, as coisas acontecendo na vida do crente, e as pastores por mim, e não tem mais força de orar, e às vezes diz, pastor, eu estou bem, e não está bem, e às vezes as coisas vão dando errado na vida, e você olha para a vida dele e diz, por que aquele irmão vai bem, e a minha vida está um fracasso. Isso é uma meditação para a minha e para a sua vida nessa noite. Hoje é uma noite a qual o Senhor dá oportunidade. Porque quando esse homem é engolido pelo peixe, o Senhor dá uma segunda chance. O Senhor nessa noite está te dando uma segunda chance. Uma segunda chance para que tu venha mudar. Uma segunda chance para que tu venha ter um ano melhor do que esse. Feliz 2026, mas o que tu semeou em 2025, será que a colheita vai ser boa ou vai ser ruim? Não me responda, responda você mesmo. E essa é a colheita, meu querido. Vamos nesses últimos dias, meu querido, voltar para Jesus, se apegar com Jesus, para que o Senhor venha olhar para mim, para ti, e ter compaixão de nós. Por isso que às vezes, quando a gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para vir para os cultos, ler a palavra muitas das vezes. Vamos meditar dessa forma, meu querido. Porque nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que não quer que eu e você venha só para a casa dele, mas sim tem a verdadeira transformação do Espírito na sua vida, do Espírito Santo. Quer que você seja uma bênção, uma atalaia viva, uma boca de Deus onde você for. Aleluia. E ali nós vimos que Jonas, meu amado irmão, ele estava desesperado. E ali os marinheiros chegam até ele e dizem, que tem tormento, levante e volta o teu Deus. Talvez assim ele lembre de nós para que nós não perecemos. Olha só. Lembre de nós para que nós não perecemos. Nesta noite, meu querido amado irmão, para que nós venhamos meditar, para que você e eu venha clamar o nosso Deus. Esse Deus poderoso, meu marido. As lutas vêm na nossa vida, não é para que nós venhamos recuar, mas sim é para que o Senhor venha deixar cada um de nós. Muitas das vezes nós dizemos assim para o Senhor me dá paciência. O Senhor vai te dar tribulação, para ver se tu é paciente mesmo. Muitas das vezes nós dizemos, o Senhor me dá paciência, por isso o Senhor vai testando naquilo para ver se tu é paciente mesmo. A tentação vem, será que meu cérebro está sendo aprovado por mim? O Senhor me testa, o Senhor me dá sabedoria. Olha só.
Peça do alto. Aleluia. Porque é o Senhor que dá. Aleluia. E aqui vem, meu querido amado irmão, quando veio a palavra, né, meu querido amado irmão? Vou voltar um pouco. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante e vá à grande cidade de Nínive contra ela, porque a malícia subiu a mim. Aleluia. Aí ele foi, meu querido amado. Quando Deus chama nós, o Senhor nos chama, Ele já sabe da nossa capacidade. E muitas das vezes o Senhor nos chama e nós queremos, muitas das vezes, recuar. Muitas das vezes o Senhor conhece eu, a minha vida e a sua vida. E o Senhor, muitas das vezes, as nossas escolhas, que não é a de Deus, é as nossas escolhas. Porque quando é a escolha de Deus, o Satanás sai por terra, os animais obedecem, o sol obedece, a lua obedece, tudo obedece. Mas o ser humano não obedece. Esse ser humano somos nós. Muitas das vezes o Senhor é pelo esse caminho, meu filho. É pelo caminho. Aí nós, muitas das vezes, nós dizemos, não é pelo esse caminho, é pelo jeito que eu quero fazer, é esse caminho que eu quero. E muitas das vezes, como esse Jonas foi, Deus escolheu ele para que ele viesse ser o pregador da sua palavra naquela cidade. E ele foi se desviar. Ninguém não se desvia da face do Senhor. Ele foi comprar uma passagem e depois foi dormir. Foi um quebra-quebra lá. E ali a Bíblia vai dizer que ali teve um vento e uma tempestade que estava para quebrar aquele navio. Isso foi o próprio Deus. E Ele não faz isso na vida de Jonas, faz na minha e na tua. O Senhor às vezes manda tempestade. O Senhor às vezes manda luta. Para que eu e você, muitas das vezes, venhamos despertar. O Senhor muitas das vezes faz isso acontecer na nossa vida por conta da nossa desobediência ao Senhor. Aleluia. Então os marinheiros clamavam cada um a seus deuses e lançavam o mar fazendo o que estavam no mar fazendo para que aliviar o seu peso. Aí o Jonas, em vez de dizer, a culpa de você estar perecendo aqui, Maria, é minha. Não, ele foi dormir, preocupado, e acontecendo as coisas, e ele dormindo. E às vezes a nossa vida não é diferente. Se levanta o mar, a tempestade, a luta, a peleja, e muitas das vezes nós não sabemos guerrear, lutar, orar. E o Senhor olhando para cada um de nós e olha. E o Senhor, às vezes, Ele até tenta, da forma dele, para nos despertar nessas lutas, com esses problemas. Aleluia. Aí nós vamos para o seguinte: temer os marinheiros, e cada um o seu Deus, e lançaram fazendo que estava o navio para aliviar, e Jonas, porém, desceu ao lugar por onde deitou e dormiu em profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: o que tem dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não estão perecendo. Olha só, clama nesta noite o teu Deus, para que tu não venha dormir e tu venha perecer, para que tu não venha morrer nessa noite espiritual. Clama esse Deus, se levanta dessa posição, se levanta dessa situação, dessa luta, dessas dívidas. Por que não dizer dívidas? Porque muitas das vezes as nossas escolhas, as nossas atitudes que não agradam a Deus, muitas das vezes nós não consultamos o nosso Deus. E ali o profeta foi, despertou. Foi preciso ele entrar no ventre do peixe. Foi preciso ele passar o que passou. Foi preciso ele chegar ao ponto. Se fosse eu
ali Deus olhava para ele, como olha para mim e para você. E ali ele disse: eu vou já curar aqui, peixe. Meu filho está precisando agora se erguer. Costa esse comigo, me deixou para fora. Agora eu estou vendo que dentro do coração dele, ele quer mudança. Dentro do coração dele, ele quer se erguer. Dentro do coração dele, eu estou vendo sinceridade. E ali vocês conhecem a história, que aquele peixe vomitou Jonas. E ali nós vimos que Jonas não dispensou a oportunidade. Jonas vai pegar naquela cidade de Nínive. Quando chega ali, ele fala para o rei daquela cidade, e ali todos, que a vergonha era tão grande, todos se cobriram de saco de pano, porque era vergonha. E a Bíblia diz que eles todos se converteram. Todos. E nessa noite, meu amado irmão, assim como Jonas foi, e Jonas passou. Talvez você não quer isso para 2026, para a sua vida. Vivendo alojado, vivendo de uma forma que não está agradando a Deus. Vivendo um evangelho da qual não existe, um evangelho que não tem transformação, um evangelho da qual, às vezes, nós mesmos falamos que temos Deus, e aquele evangelho que nós odiamos nosso irmão. Nós somos um ser humano, meus irmãos, mas nessa noite, é noite de reconciliação para a sua vida. O Senhor nos dá oportunidade. Porque hoje, falta 3 dias para acabar este ano. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. E nós hoje nós podemos ter dinheiro na conta, dinheiro bancário, tudo isso, apartamento na beira-mar. Mas isso para Deus não importa. Importa é a sinceridade com o nosso Deus. Importa é que o Senhor, nessa noite, quer te dar a oportunidade para que tu saia dessa situação mais do que vencedor. Aleluia. E Jonas foi até aquela cidade. A Bíblia vai dizer que Jonas chegando lá, quando ele começa a pregar, eu acredito, eu aqui imaginando, que quando ele chegou, só tem um Salvador, só tem um Deus ali, só tem esses deuses que vocês estão aí, nenhum presta, nenhum é uma imagem que nós podemos quebrar e não faz nada, mas o Deus poderoso e da vida eterna, só Ele tem a solução para mim e para a sua vida. Aleluia. E Deus me fez essa noite meditar bem. Quando Deus nos chama, meu amado irmão, não é para que nós venhamos desistir de qualquer lutinha. Não é para que nós venhamos ser melhores que ninguém. Não. O Senhor nos chama porque Ele tem um lugar preparado para mim e para a tua vida. Porque lá em João 14 diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Creis em mim, creis em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não voltaria, né? E ele, olha aí, ele diz, então ele vai voltar. Pode ser hoje. Quando nós deitar, nós não pode se levantar. Mas hoje o Senhor nos dá a oportunidade para que nós venhamos fazer conserto com o Senhor. Para que nós venhamos ter essa oportunidade. É o Senhor que nos dá. O homem é falho. Muitas das vezes nós erramos, mas o homem nos julga. Isso é o ser humano. Mas o nosso Deus, Ele é amoroso. Ele abraça, Ele fica de braços abertos, esperando a minha e a tua atitude, sincero com Ele. Muitas das vezes nós se reconciliamos. O Senhor diz assim, meu filho, ainda tem uma chance da tua. Eu te amo. Tira essa vida que tu está levando, e o irmão vai, continua. Eles não estão agradando a Deus.
Mas nessa noite é reflexão para mim e para a tua vida. Venha para os pés do Senhor, porque Ele é refúgio. Só Ele tem a solução. Só Ele que é o Deus poderoso da minha e da tua vida. Ele está no centro da nossa vida. Ele está, aleluia, esperando por mim e por ti. E muitas das vezes nós se rebeliamos como um filho pródigo. Nós vimos que aquele filho, ele foi da vontade dele. Saiu, fez o que tinha que fazer. Mas ele ainda teve uma chance. E o pai, ele, em vez de julgar, em vez de condenar, em vez de apontar, em vez de dizer, tu achou que eu te dei, que você vergonha, agora vai para o lugar, com teus amigos, fazer a tua parte. Não. O pai dele fez uma festa. O pai dele estava assim, eu sei que esse meu filho vai voltar. Eu estou aqui para te abraçar, meu filho. Eu estou aqui, meu filho, para te dar um beijo, para te dar autoridade. Aquilo que tu tinha perdido, eu vou restituir na tua vida. Aquilo que tu perdeu, eu vou fazer uma festa e vou chamar todos para ver você aqui. Porque aquele filho tinha morrido. Não, aquele filho fez voltar. Na humildade, ele reconheceu que precisava de Deus, ele reconheceu que não, ele sozinho não conseguia, ele precisava de Deus. E nessa noite você não seja diferente, meu querido, não induz o seu coração em dureza. Chega aos pés do Senhor, porque Ele está de braços abertos nesta noite. Ele tem salvação para a tua casa, Ele tem salvação para os teus, Ele tem salvação, aleluia, para aqueles a qual você acha que não tem jeito, mas o Senhor Ele tem. Espírito Santo. Assim não é diferente nesta noite, como foi Jonas. Jonas, ele pregou. No finalzinho do capítulo 4, ele foi ainda murmurar. Mas ele pregou. Ele pregou a verdade. E eu quero pregar nessa noite para você que me ouve. O Senhor te dá a oportunidade todos os dias. Não endureça o coração. Não deixe as amizades que você escolha neste ano, 2026, não seja uma escolha a qual você tem já experiência como esse marinheiro teve e levou uma pessoa a qual ele não conhecia e ali ele continuou levando as consequências por conta da escolha. Por isso que nós cristãos, servos de Deus, quando nós for fazer escolha, troca o joelho. Senhor, isso é de Deus. Senhor, e se essa pessoa será que é de Deus? Eu vou dar confirmação. Usa o teu servo. Ressaltar, meu querido amado irmão, mas pode ser um super pregador que tem um altar de obreiro, mas tudo tem sinceridade do coração, humildade. E Deus usa, meus amados irmãos, porque Deus nos humilde. Deus ele usa com sinceridade. Aleluia. Eu queria agradecer a Deus. Medite nessa palavra nessa noite. Não seja como Jonas. Chegar ao ponto de vir a luta, de vir a tempestade, de ser engolido, de ser vomitado. Mas seja sincero. Venha aos pés do Senhor. Porque o Senhor ele te ama. Vou agradecer a Deus. Minha rica oportunidade. E as palmas que exaltam ao Senhor. Amém?